de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e as angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos conversar sobre aquelas coisas que a gente só fala pros de casa mesmo. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o Ô de Casa tá começando. E hoje temos o imenso prazer de receber um convidado muito especial. Ele é o Juan Pedro. Ele tem assim, um histórico de designer de interiores, engenheiro civil. Ele é ator, dançarino, nascido e criado em Pernambuco e está fora do Brasil há 1 ano e 4 meses. Juan, seja muito bem-vindo ao Ô de Casa. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite e estou feliz para conversar um pouco com vocês. Eu também. Obrigada por você ter aceito. É legal a gente ter pessoas próximas que acreditam em nossas iniciativas, né? Então, obrigado por ter aceito esse convite e vamos ter uma conversa boa. Juan, a gente sempre começa o episódio pedindo uma inspiração para o convidado. Então, alguma coisa da cultura brasileira que te inspira, que norteia o seu dia a dia. Pode ser um livro, poema, artistas, música, ao seu critério. Grandes artistas que me inspiram são os meus amigos, que são artistas independentes no Brasil, que estão nessa labuta de ser um artista brasileiro, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem no campo artístico. E eles me inspiram diariamente, porque eles estão lá batalhando, lutando, dando o melhor que eles podem. E aí eu posso citar Wanderlândia, Melo, Jéssica Giz, Anderson Vieira, Joesley Cordeiro, e tantos outros que eu acompanho, né? Ou alguns mais próximos, outros mais pelo Instagram, virtualmente, sempre dando força nos trabalhos, sempre apoiando, sempre dando incentivo, porque eu sei o quanto é difícil. Isso é verdade. E são, assim, de qual área? É ator? São das artes cênicas, trabalham majoritariamente com teatro, também permeiam pela dança, pela direção, pelo cinema agora também. Então são grandes artistas. Que legal. Assim como todos os artistas, né? Hoje a gente não consegue se definir mais como uma coisa ou outra, né? Porque a gente acaba, sendo independente, a gente acaba tendo que produzir muita coisa. Então, a gente produz, roteiriza, trabalha com cenário, figurino, tudo numa pessoa só, né? É assim mesmo. Que bacana. E Juan, conta um pouquinho pra gente da sua história, desde lá do Brasil até a sua decisão de imigração, por onde que caminha, assim, porque você tem aspectos bem diferentes, né? Eu até me identifico também, porque eu também sou formada em administração, mas também estou na área das artes, né? Então, assim, a gente... É difícil de explicar, né? A gente tem de tudo vivendo junto em harmonia aqui dentro, né? Eu acho que isso acontece com você também. Então, conta um pouquinho da sua história. Confesso que eu ainda estou tentando viver nessa harmonia internamente. Porque é um assunto, assim, não vou dizer delicado, mas faz parte da minha história, porque eu terminei o colégio com 17 anos. E eu acho que quando a gente é adolescente, a gente é muito jovem para, entre aspas, decidir um futuro. Eu, lá no fundo, eu queria fazer artes. Queria fazer artes cênicas, sempre fui apaixonado pelo teatro, por estar no palco, ou trabalhando no palco, seja no backstage, seja trabalhando na iluminação ou na produção, enfim, sempre gostei. Até uns amigos brincavam, diziam, tudo que fosse para dizer assim, quem quer passar vergonha, eu era o primeiro na fila. Esse é artista. Porque eu sempre estava lá, estava envolvido, assim, alguma coisa na escola. Só que na minha vida permeia muito, e aí hoje eu compreendo que era uma mente muito pequena, por vir de uma cidade pequena, no interior do Pernambuco, que querendo ou não tem um machismo muito grande, uma religiosidade muito grande. Então minha vida profissional,
que envolve a questão das artes e a engenharia, vamos dizer assim, e a minha questão da minha orientação sexual meio que permeiam juntos. É um assunto assim bem complexo para mim, mas hoje eu já consegui desvendar. Por quê? Na minha cabeça pequena e no meio que eu estava, eu coloquei na minha cabeça que fazer arte estava conectado com a homossexualidade. Eu não sei como isso entrou assim na minha cabeça. Se isso veio das referências, se algum familiar falou, se o meio, a sociedade, enfim, eu interpretei isso, eu internalizei isso. Que fazer arte, consequentemente, era ser homossexual, que não tem nada a ver na história, Sim. porque a gente tem grandes artistas que são heterossexuais, enfim, não tem nada a ver. E aí, aos meus 17 anos, eu já sabia que eu era gay, né, que eu era homossexual, mas eu não queria ser, porque a gente vive, o Brasil é o país que mais mata LGBTs, é um país totalmente preconceituoso, não só o Brasil, né, mas também o Brasil, e ainda mais no interior de Pernambuco. E aí senta que lá vem conversa, viu? Pego. Tamo aqui, o meu cafezinho já tá aqui, ó. Porque eu tinha isso, né? Aí eu terminei o colégio. E aí eu sempre fui bom também em matemática, física. Eu era um bom aluno, tinha notas boas nessas áreas. E aí, na minha cidade não tinha artes cênicas. E como eu não queria me associar à arte, porque eu não queria ser homossexual, aí eu pensava, eu queria fazer arquitetura, porque tem um pouco da arte, mas um pouco da matemática. Só que na minha cidade também não tinha um curso de arquitetura, tinha um curso de engenharia civil. Então eu pensei, é mais perto fazer engenharia civil. E eu ganhei uma bolsa na faculdade. Então eu disse, tá bom, vou fazer engenharia civil aos 17 anos. E assim, cada vez que terminava um semestre, eu entrava em crise. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer artes cênicas. E ficava essa labuta. E foi assim até o 5º período, 2 anos e meio. Nisso, eu reencontrei um diretor de teatro, que foi um grande amigo, é um grande amigo, na verdade, que também é um que me inspira bastante, que ainda está fazendo teatro lá em Garanhuns, assim, há anos. E aí ele estava com um projeto social que se chamava Vem Ver Teatro, e eu reencontrei ele, e aí eu decidi fazer esse curso. Era um curso que tinha estudos sobre o teatro e tinha algumas oficinas nos bairros, e no final a gente montava um espetáculo. Então eu decidi fazer isso. Enquanto fazia engenharia civil, eu estava fazendo esse curso. Eu acho que era de quase 500 horas, era um curso grande. Nesse processo de fazer esse curso, e aí eu vou falar uma coisa que eu achei bem interessante na abertura que vocês estavam fazendo, sobre essa questão do quem sou eu, essa coisa de se redescobrir, porque isso também tem tudo a ver com a minha história. Uma vez, eu estava nesse processo, né, de voltar ao teatro, mexer com a arte de novo. E a arte, para mim, ela tem um poder incrível de a gente se reconectar, da gente se olhar, da gente tentar descobrir quem sou eu. E nisso eu fui me entendendo como homossexual. E que, né, durante esse processo. Mas isso também foi porque eu cheguei para esse meu diretor e amigo, e eu estava perdido, assim, perdido. E eu disse assim, eu fui perguntar se ele achava que eu tinha, vamos dizer, talento para eu continuar fazendo arte. E eu ia desistir de engenharia para ir fazer arte. Veja que hoje eu penso, veja que responsabilidade eu joguei na mão dele. Coitado, Com né? certeza. E aí eu perguntei, você já tem um talento, não sei o que eu tô pensando em desistir da faculdade, engenharia, para ir fazer teatro, E aí ele falou assim para mim, olha, eu vou falar uma citação do filme O Palhaço, um filme brasileiro, que é: o rato
o gato bebe leite, o rato come queijo. E você, quem é? Ele não Nossa. me disse, ele não me disse faça isso ou faça aquilo. Ele não me Aham. disse você tem talento, não tem talento. Ele jogou essa bomba pra mim. Esse enigma. E aí eu fiquei em crise, mais ainda do que eu estava. E aí eu me senti, tipo assim, completamente perdido. E aí eu lembro que eu peguei um caderno com folha de papel ofício amarelo. Eu lembro como hoje. E aí eu comecei a escrever. Coloquei meu nome completo. Coloquei o nome dos meus pais. Coloquei a minha história. Como se eu estivesse botando pra fora e tentando me descobrir quem eu era. Aham. Bem terapêutico que eu mesmo fiz. Você com você mesmo? Foi quando eu fui percebendo, nossa, a homossexualidade sempre esteve presente na minha vida. Não foi algo que do nada. Que eu comecei a lembrar, eu criança, que eu olhava, a minha relação com as meninas e com os meninos eram diferentes. Comecei a perceber que estava sempre aqui. Uhum. Tipo, que eu nasci assim. E aí foi quando eu comecei o processo de aceitação comigo mesmo. E aí, nisso, eu tranquei a faculdade de engenharia. Uhum. Fui morar em São Paulo. Quando eu cheguei para fazer teatro, estudar teatro lá. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha feito o Enem em 2014. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu passei em artes cênicas na Federal de Alagoas, que é um estado vizinho. Nossa. Então, eu fui para Alagoas fazer artes cênicas. Aí, passei 1 ano e meio estudando, quase 2. E aí aconteceram algumas coisas em Maceió. Eu estava trabalhando como call center para poder me sustentar, porque é isso. Infelizmente, eu não tinha suporte financeiro dos meus pais, porque meu pai já faleceu e minha mãe era sozinha. Ela não tinha como me sustentar lá. Então, como foi uma escolha minha, eu tinha que arcar com as consequências. Uhum. E aí eu fui trabalhar como call center. Nisso eu fui assaltado, aí eu dividi apartamento, eu estava muito estressado, E aí, no último assalto, porque eu fui assaltado num curto espaço de tempo, várias vezes. E aí, na última, eu fiquei muito assustado, assim. Porque o cara colocou a arma na minha barriga. E aí, eu surtei, assim. Eu surtei, assim, eu não quero mais estar aqui, eu não quero ficar aqui, eu não tô aguentando mais, eu só quero o colo da minha mãe. Tipo assim, foi isso. Só que, assim, eu queria muito ter continuado. Mas nisso eu voltei para minha cidade, no interior de Pernambuco. Fiquei muito depressivo, assim, porque eu não queria voltar para engenharia e eu queria fazer artes, mas estava muito difícil continuar fazendo arte lá. E aí eu entrei e voltei a fazer terapia. Voltei não, eu comecei a fazer terapia em 2014. Não, em 2016 para 2017. Foi porque eu passei em 2014 para 2015, fiz 2 anos lá e voltei para Garanhuns. Nisso eu voltei a fazer terapia. Na terapia, eu enxerguei a engenharia civil como um degrau apenas. Uhum. Eu preciso concluir isso para que isso me leve a algum lugar. Ou mesmo que se não levar, pelo menos eu fechei um ciclo. Sim. É o que sempre, sem querer te cortar, mas é o que geralmente acontece com a gente mesmo, né? A gente vai sendo levado porque precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, vamos colocar assim, e aí a vida vai levando a gente, você tem que fazer algumas decisões e chega um momento que a gente precisa decidir, né? O que a gente quer mesmo. E aí, hoje eu fico pensando, eu pensei, vou fazer engenharia civil para tentar me sustentar, ou ter um... não mudou muita coisa. Mas enfim, aí eu consegui concluir engenharia civil, graças à terapia, entender que era só uma fase e tal, porque na minha cabeça era impossível fazer arte e fazer engenharia civil, eram 2 coisas completamente desintegradas. Hoje eu entendo, não, né? são totalmente correlacionadas. Eu posso trabalhar com uma questão de orçamento, de projeto, de gerenciamento, de produção,
Exatamente. Hoje eu consigo ver muito assim essa ligação. Mas para um menino de 20 anos era muito difícil, né? Porque eu já estava com 20 nessa época. Aí eu voltei e fiz engenharia. Nisso, eu pensei, eu sempre gostei de design de interiores. E aí eu pensei, é uma forma de juntar a arte com a matemática, com a construção, então vou fazer design de interiores. Aí fiz design de interiores. Nisso, fui morar em São Paulo. Aí, depois que eu voltei para Garanhuns, terminei, voltei para São Paulo. E aí veio a pandemia. Que aí eu fui para São Paulo tentar oportunidade de emprego na área da engenharia civil, só que veio a pandemia em Nordestino, em São Paulo, enfim, muita luta, meu Deus. E aí, na pandemia, eu fui trabalhar como atendente de farmácia em São Paulo. De lá, aí no Carnaval de São Paulo 2020, eu conheci meu atual esposo, que também é nordestino, que foi para São Paulo fazer mestrado, doutorado. E a gente se conheceu no Carnaval, ele morava em Campinas, eu morava em São Paulo. E aí a gente se conheceu e tal, foi ficando, namorando, um ano, namorando, tipo, à distância, Campinas, São Paulo. Eu fui morar em Campinas, e aí a gente morou um ano juntos, e quando a gente fez 2 anos, a gente casou. Aí de Que casamos, legal. fui pra Alemanha, aí morei 10 meses na Alemanha, depois voltei pro Brasil, passei 6 meses no Brasil, e agora tô aqui nos Estados Unidos. Resumidamente é isso, mas assim, tem muita história. Nó, que história bacana, viu? Mas é interessante isso que você falou. Fiquei pensando aqui, quando vocês se casaram, quando vocês decidiram sair do Brasil, você tinha alguma expectativa? Porque primeiro você não veio para cá, para os Estados Unidos, vocês foram para a Alemanha. Quais as expectativas que vocês tinham dessa questão imigratória e o que você encontrou, tanto lá quanto aqui? Porque aí agora você tem 2 experiências, né, morando fora do Brasil. Então, era a minha primeira viagem internacional. Meu esposo já tinha morado antes. Meu esposo já tinha morado na Espanha. Era a primeira vez que estava saindo. Eu estava assim, ai meu Deus, é um sonho. Eu nem acreditava, na verdade. Quando eu cheguei na Europa, eu disse, meu Deus, eu tô na Europa. Tipo assim, demorei a acreditar. A gente morou 10 meses lá. E para mim foi um choque, porque a gente já começou a sentir barreiras logo na imigração, assim, na Alemanha. Porque quando a gente chegou, meu esposo já tinha um visto, e aí como a Alemanha tem relação com o Brasil, eu não precisava tirar o visto no Brasil, porque eu poderia ficar 3 meses lá, e aí o consulado orientou a gente de tirar o meu visto lá na Alemanha. Então, só que estava no finalzinho da pandemia, então só podia entrar quem tinha o visto. Mas como eu era casado, eu poderia entrar, e quem era casado. Só que aí lá na imigração, o policial foi bem assim, ficou fazendo várias perguntas e sendo um pouco assim, eu não vou dizer preconceituoso, mas ele ficou sempre botando dificuldades e fazendo muitas questões, muitas questões, muitas questões. Mas no fim deu tudo certo e a gente passou. Mas assim, já foi o primeiro choque. Impacto. Segundo, acho que as minhas expectativas foram atendidas. Tipo assim, acho que a gente sempre pensa, né, na qualidade de vida e tal. Só que a lição que eu tirei lá, que aí eu levei, porque quando eu voltei pro Brasil, a gente achava que ia continuar no Brasil. Na Alemanha, em alguns momentos eu me peguei reclamando. Reclamando da vida, reclamando porque eu estava trabalhando no hotel, eu estava cansado, acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar, eu estava, tipo assim, muito cansado e estava reclamando. E aí foi quando eu estava continuando fazendo terapia, né? E aí eu tinha lido um livro que se chama Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E aí eu tava reclamando e eu me peguei, nossa, por que eu tô reclamando se eu tô vivendo um sonho? E aí eu comecei a entender que felicidade é uma decisão, pelo menos para mim. Porque você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar no interior de Pernambuco, você pode estar em Maceió, em Campinas, na Alemanha, nos Estados Unidos.
whatever. Qualquer lugar que você tiver, se a gente, ou se eu, não decidir ser feliz aqui no agora, onde eu estou, com o que eu tenho, eu não vou ser feliz em lugar nenhum. Verdade. Muito bacana essa reflexão, muito madura, né? E eu acho que a maioria dos imigrantes chegam nessa conclusão, né? Eu cheguei lá e eu tava dizendo, nossa, eu tô vivendo um sonho e eu tô reclamando. Tipo, como assim? Por que eu tô reclamando? E aí, é isso, assim. Não importa onde a gente estiver, se a gente não decidir ser feliz, né? E essa coragem que você teve de falar, porque assim, eu entendo essa questão de reclamar, isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Clarissa. Na verdade, tem coisas que não estão legais, né? Ou que você está sentindo falta, ou está sentindo saudades, e tá tudo bem, né? Então, assim, de ter essa honestidade, né? De falar assim, olha, eu tô vivendo um sonho, era o que eu queria, mas tem coisas que realmente me doem, e eu preciso falar sobre isso, sabe? Assim, de ter essa honestidade, porque você pode ir por um outro caminho que é simplesmente negar ou fingir que isso não está acontecendo, né? Sim, é como... Tem muita gente que acha que porque morar fora ou morar na Europa ou nos Estados Unidos é assim, ter a vida perfeita, linda, maravilhosa e que tudo são flores. E eu falo constantemente para os meus amigos, familiares, principalmente com a minha irmã, que não é bem assim. Não, tipo assim, a gente tem problema igual, a gente chora igual, a gente se estressa igual, a gente reclama igual. Só mudou de endereço. Sim, sim. Mas a vida é a mesma coisa, é a vida, não importa onde seja. Se a gente, é como eu falei mais uma vez, se eu não decidir ser feliz aqui, eu vou encontrar problemas em tudo. Vou reclamar de tudo. Exatamente. E como que você chegou nos Estados Unidos, depois da Alemanha? Meu esposo se aplicou para uma vaga de trabalho aqui nos Estados Unidos, e ele foi aprovado, e aí a gente veio para cá, em 2020. Entendi. E aí vocês estão em Minnesota agora? Isso, estamos em Minnesota. Ótimo. E nesse período de imigração, né, teve algum momento que você pode considerar assim que foi um momento bem difícil? Ai, são tantos. Mas para mim, eu vou falar do começo, que eu acho que são os momentos assim bem mais difíceis, porque tudo é novidade. Acho que para mim um dos mais difíceis pra gente logo na primeira, segunda semana foi achar um lugar para ficar. Porque a gente chegou, foi para o Airbnb, depois foi para outro Airbnb, e a gente ainda estava pagando em real. Tudo é 5 vezes mais. E aí a gente estava nessa luta procurando um apartamento. E aí a gente não encontrava, ou era longe, ou a gente tinha que dar tipo um depósito muito alto, e a gente não tinha. E a gente ainda não tinha, tipo, o Social Security Number, então algumas imobiliárias necessitavam do Social Security Number. Então, assim, foi um momento bem difícil, que eu pensei assim, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer? Tipo assim... Não tem nem ponte, né, para morar debaixo da ponte. Exatamente, você fica dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Mas aí apareceu uma pessoa que foi assim, uma pessoa enviada por Deus, que é o dono de onde a gente mora hoje. E aí ele fez, se vocês quiserem, vocês já podem morar aqui amanhã. Então a gente disse, vai ser aí mesmo. Então assim, acho que esse foi um dos momentos mais difíceis pra gente inicialmente. Foi um lugar, um teto, né? Assim, um lugar para dormir em paz, para descansar. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis. Tem umas coisas simples que aqui não são simples, né? Por exemplo, eu lembro quando eu cheguei aqui, gente, eu demorei mais de um mês para conseguir uma linha de celular. Tipo assim, eu só queria ter um celular, só isso. Mas foi tão complicado para conseguir um celular. Eu falei, gente, a gente não tem noção, né, de como você tá nesse... É como se fosse um recém-nascido em outro, não é? No país, assim. Eu concordo plenamente com você, essa questão de ser um recém-nascido, porque para mim, eu vim para cá falando, tipo, quase nada de inglês, muito básico mesmo. Então, para mim,
eu tenho que aprender a falar de novo. Então, é realmente um renascimento. Eu tenho que reaprender a falar, eu tenho que reaprender a me comunicar, eu tenho que reaprender a andar nas ruas, eu tenho que aprender tudo de novo. Muita É um coisa. renascimento real. Ontem, eu vou repetir o que eu falei ontem, Fê, porque é uma frase que me marcou demais. E eu sempre fico tentando buscar essa frase para não enlouquecer, porque é muita dificuldade, não vou usar a palavra dificuldade, mas é muito desafio o tempo todo, né? É o que o Juan falou, você aprende tudo de novo. A gente aprende, eu aprendi, estou aprendendo que mudar de país é recomeçar, não só estou recomeçando a vida, como se fosse assim, agora eu larguei o emprego e estou começando no outro emprego e estou recomeçando. Não é isso, é recomeçar mesmo, é do zero. Você vai aprender uma cultura totalmente nova, totalmente diferente. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que você ou planejou, ou até onde você aprendeu da vida, aquilo não fazia sentido, e agora aquilo é parte da sua vida. Então, assim, é uma mudança que reflete em todas as áreas. Então, por mais que você tenha vindo com seu esposo, ele, né, veio com um trabalho, até a vida dele, eu imagino, né? Mesmo tendo vindo com o trabalho, mudou completamente. Você reseta, para mim é essa a palavra, você reseta a vida e agora estamos começando de novo. O que fazer? Né? Porque a gente já tem um background agora, né? E aí, o que nós vamos fazer com o que a gente viveu? E agora, daqui para frente? É puxado, é puxado. É uma reencarnação estando encarnado, né? Ô Juan, e aí vivendo isso tudo, esse tanto de novidades, né, de tantos aprendizados, de tanta coisa diferente e nova, cita para ver se você consegue citar um, que eu acho que é quase impossível, mas algum momento que você falou, isso mudou a minha vida. Ou pelo menos o jeito que você olha a vida, né? Não sei. Foi essa questão lá na Alemanha, de decidir ser feliz, onde quer que eu esteja, seja num país de primeiro mundo, seja numa casinha no sítio, sem acesso à internet, sem nada. Se eu não decidir ser feliz em ambos os lugares, eu vou procurar defeito, eu vou encontrar problemas e vou reclamar. Eu acho que para mim essa é a maior experiência que eu carrego, assim. Porque hoje é isso que tá acontecendo, né? Se eu não decidir ser feliz aqui, eu vou começar a encontrar um monte de problema aqui, eu vou começar a reclamar da vida aqui, e aí eu não vou estar satisfeito nem aqui, nem no Brasil. Nem em lugar nenhum. Verdade. E Juan, eu queria te perguntar uma coisa. Primeiro, se você acha que enquanto cidadão, hoje um cidadão do mundo, né, mas um cidadão brasileiro, se você acha que você tem um papel a cumprir estando fora do Brasil, né, uma contribuição, se você acha que é algo que deve ser feito, e se sim, se você se vê nesse papel de contribuir de alguma forma. Eu não me sinto, não, nesse papel de contribuição, mas eu tento, pelo menos com o meu círculo, né, de amigos e de pessoas próximas, mostrar que a vida não é tão perfeita, que eu tinha uma idealização de que a vida era perfeita. Aqui, todas as ruas de ouro, quase um céu. Só que não. E aí eu tento sempre para as pessoas próximas a mim tentar mostrar, ou sempre falar que, assim, cara, tem problema igual. Ou então pode ser não ser o mesmo problema, mas vai ter outro problema. E que não adianta, porque no Brasil isso, sim, mas aqui também tem isso. Porque aqui isso, sim, mas no Brasil tem aquilo. Esse problema a gente vai ter. Seja aqui, seja lá. Eu acho que, pelo menos no meu círculo de amigos, eu tento mostrar isso, que não é perfeito. Esse sonho americano não é real, assim, ó. Isso é aquilo que você falaria que geralmente não se fala, né? Por aí, né?
É aquilo que a gente fala só para os de casa mesmo, né? Para os mais chegados, certo? Exatamente. Mas assim, eu super aconselho todo mundo a ir, se Kevin venha. Mas é isso, saiba que vão ter problemas também. Tipo assim, aqui, eu não vou ser hipócrita também, dizer, mas aqui, tipo, não é bom e tal. Não, aqui é muito bom também. Tem muitas coisas boas, da mesma forma aqui no Brasil. Mas venha sabendo que você também vai encontrar problemas, você também vai encontrar barreiras, você também vai encontrar dificuldades. Não é tão simples e tão fácil assim. Tem algum fato curioso, assim, relacionado com com a vida aqui? Que você fala assim, nossa, eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer aqui. Algo que você não esperava que aqui tivesse ou que acontecesse e que você falou, isso acontece aqui também. Não contava com isso. Eu acho que essa semana eu me peguei vendo. Eu trabalho para uma empresa de engenharia e às vezes eu faço muito serviço fora, preciso em obras e tal. E aí, semana passada, eu acho, eu estava andando por umas avenidas e eu vi um monte de barracas com pessoas em situação de rua. Que é aquela referência, aquela imagem que a gente tem, tipo, da Cracolândia, em São Paulo, no Brasil, assim. Sei. E aí eu olhei assim e eu falei, nossa, que loucura. Porque eu já tinha visto pessoas em situação de rua aqui, pessoas usuárias de drogas. Só que sempre era uma ou outra, principalmente nas estações de trem. Mas semana passada, quando eu passei numa avenida, que eu vi um monte de barraca, que eu vi um monte de gente, eu fiquei meio assim, meu Deus do céu. Tipo assim, jamais eu pensava que isso teria aqui, assim. Não sei se uma inocência minha também, de achar que não teria, ou isso também não é tão mostrado. Mas eu fiquei, tipo, meu Deus. Não acho que é inocência, não. Eu acho que a gente tem uma visão muito diferente. Eu também tinha uma visão completamente diferente. Coisas que eu vejo acontecer aqui que eu realmente eu não imaginava. Tipo, eu já ouvi casos, você vai se lembrar desse caso, de casos de roubo de cilindro de bicicleta. Né? Quem podia imaginar que aqui alguém ia roubar um selim de uma bicicleta? Então, assim, você não é o único, não, sabe? Você não é ingênuo, isso que eu quero dizer. Eu acho que tem muita coisa que acontece que só a hora que a gente está vivendo é que a gente percebe que é o que você falou, é a vida, né? Com tudo que tem de bom e de ruim. É engraçado como a nossa mente vai processando tudo, porque esse caso da bicicleta foi minha bicicleta. E eu tava trabalhando à noite. Sério? Eu tava trabalhando à noite e eu tava vindo de bicicleta pra casa. Quando eu cheguei lá pra pegar minha bicicleta, eu tava sem o banco da bicicleta. Gente, Oh, por que meu a pessoa Deus. rouba só o banco da bicicleta? Como assim que roubaram o banco da minha bicicleta? Não. E aí eu coloquei o banco, comprei outro banco, coloquei. Aí passei uma semana sem ir de bicicleta pro trabalho. Era antes do meu trabalho atual, era em outro trabalho. E aí eu voltei aí com a bicicleta, só que aí eu colocava dois cadeados. Um quebraram e o outro tentaram quebrar. Forçaram, só que não conseguiram levar. Então eu fiquei assim, nossa, não posso mais ir de bicicleta. E aí, eu acho que uma semana depois, eu soube de um roubo de bicicleta próximo onde eu trabalhava. Que uma pessoa levou um soco no rosto e aí Nossa. levaram a bicicleta dele. Então, assim, É. Você consegue conectar, Juan, aquilo que você trouxe no comecinho do vídeo como sua inspiração, né? Os artistas, as pessoas que você se inspira, com a sua
vivência fora do Brasil? Assim, como isso te inspira hoje no seu dia a dia? Eu acho que eu olho para eles e penso, eles estão lá fazendo com todas as dificuldades, com todos os perrengues de ser um artista independente no Brasil. E eles estão lá lutando, conquistando, crescendo, se desenvolvendo. E aí eu olho para eles e digo, eu vou conseguir também, eu vou continuar lutando, eu vou continuar persistindo no que eu acredito, no que eu almejo, no que eu quero para minha vida, para o meu futuro. Então eu olho para eles como fonte de inspiração mesmo, sabe? De continuar. Porque eles não desistiram, eles não desistem, eu também não vou. E você está envolvido com esses projetos culturais em Minnesota? Sim e não. Conte-nos. Eu me envolvi com um grupo, com a Clarissa. E aí, nos últimos tempos, eu passei por algumas crises em relação ao trabalho, em relação, de estar cansado, porque é isso, a vida não é mil maravilhas. E aí eu me sinto assim, porque eu também estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Porque estava fazendo aula de inglês, estava fazendo isso, estava trabalhando, estava não sei o quê. Então eu estava me sentindo meio que sem fôlego, e aí eu não estava me dando 100% nos projetos, e eu não estava... Porque quando eu faço, eu gosto de fazer de cabeça, de me entregar, tipo, por inteiro. E aí eu acho que eu não estava me entregando 100%, eu não estava me entregando por inteiro. Então, para fazer algo, principalmente no meu cultural, que eu não esteja 100%, que eu não esteja de coração puro, eu prefiro não estar, porque eu vou fazer com má vontade, eu vou fazer me queixando, eu vou fazer reclamando. Então, é melhor não fazer. Tipo assim, hoje eu tô aprendendo, porque é difícil, porque a gente fica pensando, porque eu me cobro muito. E eu tenho dificuldade em dizer não também. Então eu ficava, ai meu Deus, não, mas eu vou deixar a Clarice na mão, não, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa, e não sei o quê. Só que eu entendi que é melhor eu dizer não e dar um tempo para depois fazer 100% do que fazer por fazer, fazer com má vontade. Eu acho que acaba atrapalhando o fluxo do que resolvendo, sabe? Então, assim, agora eu estou apenas trabalhando e estudando inglês, porque não paro. É isso. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né? Acho que é a primeira coisa. Quando a gente é honesto com o que a gente quer e o que a gente dá conta, eu acho que isso, para mim, é tipo 80% da caminhada. Essa semana eu tive uma experiência parecida com essa sua. Eu estou muito envolvida na questão cultural daqui, da questão... Hoje, algumas pessoas me têm como referência em dança também, mais uma referência em dança. E eu fui convidada para participar de um projeto e eu demorei 2 dias para responder, porque eu queria responder que sim, mas eu não estava convicta desse meu sim. E aí eu decidi falar, olha, eu não estou convicta com o meu sim, então nesse momento eu vou te dizer não e eu quero te agradecer de pensar em mim. E isso me deu uma paz, porque eu sei que eu estou me respeitando e eu estou respeitando o outro também, quando eu falo não, né? Então eu acho isso super importante. E eu fico pensando se isso também não é uma reflexão sua em relação a tudo que você vem vivendo fora do país. Porque a gente sai do Brasil, aonde você chega, você quer estar em tudo. Você quer pertencer a algum lugar, você quer pertencer ao seu país, mas você quer pertencer aonde você está. E esse é um buraco que às vezes a gente se enfia querendo se encontrar e é complicado. Não sei se eu consegui explicar, mas acho que é um pouco o que eu sinto também, às vezes. Mas é muito legal isso, a gente ser honesto com a gente é o primeiro passo, aí sem dúvida. Eu acho que um dos grandes presentes que a gente recebe quando a gente decide migrar, né, mediante tantos perrengues, né, que a gente passa, é essa possibilidade de se conhecer melhor.
né? É uma enorme oportunidade de poder se conhecer, porque o tempo todo a gente está sendo convidado a repensar a forma como eu me posiciono na vida, né? As coisas que eu tinha como certas e como naturais, enfim, e esse processo de estar sempre se revisitando traz esse autoconhecimento, esse amadurecimento, né? Que é muito bom, né? A gente volta, eu imagino assim, quando a gente sai dessa experiência muito mais forte do que quando entrou, né? Eu não sei se vocês também têm essa sensação. Eu também tenho. Então, e aí, Juan, a gente chega numa parte que é assim, uma pergunta que todo convidado tem que responder. Tem que chegar aqui no podcast e tem que responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta muito profunda, que pede assim, uma reflexão profunda, né? Mas eu acho que também ajuda nesse autoconhecimento. Juan, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro? E por quê? Eu acho que me tornou muito mais brasileiro. Porque a gente começa a dar valor a pequenas coisas que hoje eu reconheço que é da nossa cultura, que a gente não encontra em lugar nenhum. Seja um simples pão de queijo com uma xícara de café na casa de um amigo. A gente não encontra em qualquer lugar, às vezes a gente acha que é algo simples, que, vem aqui tomar um cafezinho. Tipo, a gente acha que é algo... A gente, quando tá lá, a gente nem dá valor. Mas quando a gente sai, que a gente vê que não tem ninguém chamando você para tomar um cafezinho com pão de queijo, e entender que isso faz parte de nós, sabe? Sem contar no nosso jeito amigável de ser, do nosso... A gente é muito caloroso. Eu acho que a gente tem uma diversidade cultural gigantesca em relação à educação, principalmente a educação tipo universitária. Acho que a gente tem grandes universidades, tem grandes pesquisadores, eu acho que o Brasil desenvolve coisas extraordinárias. Mas o fato de ser o Brasil, a gente não valoriza. O fato da gente ser o nosso país, pelo menos quando estava lá, não conseguia reconhecer tudo isso. Sim. Porque acha que sempre o melhor tá fora, o melhor tá fora, o melhor tá fora. Aí quando você chega fora, você olha e diz: a gente tem grandes profissionais, a gente tem grandes mestres, a gente tem pessoas talentosíssimas, mas infelizmente não tem uma oportunidade, não tem um empurrão. Ai, mas assim, no final das contas eu me sinto muito mais brasileiro. Eu disse, é louco isso. É louco isso. Porque aí eu posso me perguntar assim, mas então por que você está vivendo aí e não está vivendo no Brasil? São muitas questões. Mas eu me sinto mais brasileiro. Isso é muito legal. É muito legal de ouvir, porque é bem isso mesmo. A gente sente falta de algumas coisas que é só o brasileiro que tem. Isso é fato. Eu sinto falta, por exemplo, de um boteco, de uma mesinha de plástico, com um copo americano. Nenhum combina Congelante. Com nenhum, né? Tipo assim, um prato de cada, um copo de cada. Exata, uma coisa simples, de sentar num botequinho, tomar uma cervejinha, com um pagodinho ou qualquer música tocando de fundo, não importa, mas a simplicidade de estar reunido numa mesa, assim, como isso faz falta, muita falta, muita falta. Eu tô adorando a conversa, mas estamos encaminhando para o final desse bate-papo tão gostoso. Esse é o nosso pão de queijo com cafezinho. Então, antes de agradecer, eu queria saber se você tem assim alguma mensagem curta ou uma frase de efeito que você compartilharia com os imigrantes ou para aqueles que querem imigrar. Eu vou falar uma citação do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que eu acho que eu até já conversei contigo, Clarice, sobre isso.
Quando eu estava na Alemanha, eu estava fazendo um curso de alemão e eu não entendia absolutamente nada. Nada, 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 nada. E eu também não sabia falar inglês na época, e a professora, quando as pessoas não entendiam, ela explicava em inglês, então eu não entendia nada vezes nada, eu ficava completamente perdido. Eu lembro que no primeiro, segundo dia eu queria chorar, eu queria morrer, assim, dizer, ah! E aí nessa época foi quando eu li o livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E aí no prefácio do livro, ela fala a citação do presidente Roosevelt, aqui dos Estados Unidos, que no discurso dele, de quando ele assumiu, que se chama O Homem na Arena. Que aí, eu não vou saber, tipo, perfeitamente tudo a citação, mas que fala assim que a glória está para a pessoa que está na arena com o rosto sujo de suor e sangue. Que se ele ganhar, vai ser algo positivo. Mas se ele não ganhar, ele estava ali dando o máximo dele, ele estava se dando por completo, ele estava se entregando, ele estava vivendo. Tipo, o vencer era apenas uma consequência do que ele estava vivendo. Então, aí fala assim, a glória está nessa pessoa que está ali cansada, estressada, querendo sumir, sem entender nada, mas não desistindo, vivendo, batalhando, persistindo. Se alguma coisa boa acontecer no final, vai ser só consequência. E se Que não bom, acontecer, eu tô vivendo o processo. Legal demais. Não tentar não enxergar as dificuldades, os desafios, porque são inúmeros, né? Seja a língua, seja a cultura, seja reaprender, né? Nascer de novo. Mas é continuar com o rosto sujo, chorando, lágrimas de sangue, mas continuando, sabendo que somos capazes. Afinal de contas, né, somos brasileiros, né, e a gente não desiste, né? Exatamente. É tipo isso. Ai, Juan, obrigada. Queria te agradecer demais por ter aceitado esse convite de novo, de ter, estamos matando, eu, né, estou matando saudade de você. Estou me sentindo aqui tomando um cafezinho com pão de queijo mesmo. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, com mais frequência. Deixa pra gente aí, para quem não te conhece, se você quiser compartilhar suas redes sociais ou algum projeto que você está fazendo, alguma coisa que você queira compartilhar aí com as pessoas para elas te acharem. Como que as pessoas te acham? Podem me achar no Instagram. Meu Instagram é Juan Pedro, com J, juanpedro.ca. Pode me achar por lá. Às vezes eu posto algumas coisas. A minha descrição é um digital nada influencer, porque às vezes eu tento mostrar algumas coisas daqui, mas o tempo, a correria, o trabalho, acaba que eu não consigo. Às vezes as pessoas me cobram, isso é alguma coisa, não sei o que, eu gosto de ver o dia a dia aí. Mas isso é uma coisa que demanda tempo e a gente tem que trabalhar e não consegue produzir tanto. Mas pode me achar por lá, eu estou lá. Quero agradecer demais o convite da Clarissa. Agradeço muito, 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 muito. Fico feliz por essa conversa. Foi bem. Chega, estou com calor. Foi uma conversa bem calorosa. Me sinto após tomar um cafezinho mesmo, assim, bem quentinho. Que bom. Juan, obrigada. Obrigada, eu fico muito feliz de te conhecer, né? De saber um pouquinho da sua história, de ver que você abriu seu coração, falou sobre. Eu pude sentir que você falou do coração mesmo, né? Que você foi muito sincero em tudo que você colocou, na sua visão, no quanto de aprendizado que você tem tirado, né, de toda essa experiência, e é para isso que serve esse podcast aqui. É um espaço onde a gente possa falar do coração, sabe? Falar daquilo que realmente está tocando, fez diferença. Então eu agradeço por isso. E
espero que você possa vir mais vezes, né? E a gente continue esse bate-papo, que também senti esse calorzinho, assim, de bate-papo com cafezinho, com pão de queijo. Obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Um beijão para você e desejo todo o sucesso do mundo nesse projeto. Continue falando e conversando. Né? Eu vou deixar uns recadinhos aqui. O primeiro é que todo domingo a gente tem um episódio novo. Então, para quem está assistindo a gente, para ficar sabendo, faz a sua inscrição no canal, clica no sininho, que assim que sair o episódio você fica sabendo, né? E também de comentar, de trazer sugestões sobre o que você gostaria de saber, ouvir e tudo mais. Isso ajuda bastante aqui na criação do conteúdo. E estamos no Spotify e no YouTube, áudio e vídeo. Então vocês podem ver a nossa carinha, ouvir a nossa voz. Estamos no Instagram, Facebook e TikTok. Os links vão estar na descrição do episódio. E sim, eu tenho uma surpresa. Hoje eu não esqueci. Já nem é surpresa mais. Já nem é surpresa mais. Mas a gente tem uma playlist no Spotify chamada O de Casa Inspirações, que a gente está coletando as inspirações dos nossos convidados e as nossas. Então, para dar mais um calorzinho para quem assistiu o episódio, né, pegar as inspirações de cada um de nós e dar uma mergulhada aí, tá? Então tá no Spotify, O de Casa. Os convidados trazem, né, aquilo que inspira, e é legal da gente compartilhar e da gente saber, porque também pode ser uma inspiração para outras pessoas, né? Então a gente fica por aqui. Até o próximo episódio, né, pessoal? O de Casa! O de Casa!